nós estamos estudando um tema muito especial, chamado Eu Costumava Ser Perfeito. Esse é o tema dos nossos estudos nesses domingos de agosto. E esse é um tema para lá de especial, porque nós estamos vendo que Deus, Ele, de alguma forma, Ele quer que sejamos perfeitos. Existe um texto pelo qual nós estamos estudando, nós estamos gastando tempo. Esse texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 48, diz: Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é uma questão de será que nós devemos ser perfeitos ou não, porque isso de fato é o que Deus pede para cada um de nós. Então é possível ser perfeito. A questão é, o que a Bíblia quer dizer com essa palavra? O que a Bíblia quer dizer com ser perfeito? Sabe, o tema que nós vamos estudar propriamente nessa noite, ele tem como esse tema, que é uma frase provocativa, e se você tem estudado todas as noites aqui, você já deve estar começando a entender algumas coisas que esse livro, como proposta, está trazendo para a gente. O autor do livro apresenta: sou perfeito, com um P minúsculo, mas não perfeito. Estou sem pecado, mas não sem pecado. O autor, ele vai trabalhar, o autor desse livro, como eu estava falando com vocês, ele vai trabalhar isso no livro, né, Eu Costumava Ser Perfeito, de George Knight. Ele vai trabalhar justamente esse conceito. Existe a possibilidade de nós sermos perfeitos, e exatamente o que nós queremos entender como perfeição, mas impossível nós sermos perfeitos na sua plenitude, porque se implica o fato de ser perfeito por completo, ser Deus. E existe também a possibilidade, nós vamos entender hoje, de nós vivermos sem pecar nesse mundo, mas não sem uma natureza pecaminosa. É o que a gente vai ver hoje. Essa definição, ela parte justamente desse ensino e dessa teologia. Como é que a gente deve entender isso? Como é que a gente pode entender isso? Pastor, como é que é possível viver sem pecar? Como? O que é perfeição? E eu queria apresentar alguns textos para vocês, porque são textos que vão dizer exatamente isso. É possível viver sem pecado. Olha o que Deus falou para Abraão, capítulo 17, o verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeição não é uma questão de possibilidade, sim ou não. Não é. Deus diz, você tem que ser perfeito. A questão é, o que é ser perfeito? No livro de Hebreus, no capítulo 6, o verso 1, a primeira parte desse verso, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então, nós vamos ser impulsionados, movidos por Cristo a sermos perfeitos. Pastor, é possível ser perfeito, sim. É possível. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 28, vai dizer: O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe, o padrão que Deus quer de cada um de nós é um padrão muito elevado. É um padrão de perfeição. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, o verso 12, ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então existe um objetivo de ser aperfeiçoado. E aqui a gente começa a entender o que significa perfeição. Existe perfeição segundo a Bíblia? É lógico que existe. A questão é, alguns pontos de vista sobre perfeição são equivocados. Nesses textos a gente começa a perceber que perfeição tem tudo a ver com santificação, com um processo de nos tornarmos separados em Cristo. E nós estudamos no tema anterior justamente isso. O que é o processo de santificação, de justificação e de glorificação depois no final? Sabe, nós entendemos que a impecabilidade
ela não é possível. Você, infelizmente, não vai conseguir viver sem a natureza pecaminosa, ou não é possível você viver sem pecar. Inevitavelmente você vai pecar por conta da sua natureza, por conta dos seus pensamentos. Você vai conseguindo, por conta do atributo divino em nós, que nós nos apropriamos de Cristo, você consegue viver melhor porque esses atributos vão exalando dentro de você. Mas você não vai conseguir ser perfeitamente igual a Cristo Jesus. Existem algumas ênfases que nós precisamos entender, e eu queria trabalhar exatamente isso, que ser absolutamente perfeito é uma definição que ela é um atributo divino. Se você for lá para o livro de Apocalipse, no finalzinho você vai perceber que tem uma árvore, que tem um fruto, que ele serve para que a gente possa ter vida eterna, uma árvore da vida. E as folhas servem para quê? Serve para a nossa cura. Olha, existe muita discussão para isso, mas eu não consigo conceber a ideia de que lá no céu nós vamos ter a impossibilidade de nós... eu ia falar um negócio aqui, mas vai escandalizar vocês. É como se fosse a impossibilidade de tropeçar. Por exemplo, lá no céu, uma vez que nós fomos glorificados, nós não teremos a possibilidade de dar um tropicão. Ai, meu pé. Sabe, na pontinha do dedo, assim, da quina da mesa. Eu creio que algumas coisas a gente não consegue compreender, não consegue entender. Eu, por exemplo, não entendo como é que vai existir uma árvore para cura. Eu consigo imaginar dentro da minha ótica, da minha perspectiva, que de alguma forma essas folhas vão servir para curar. Que tipo de coisa que vai curar, eu não sei. Mas é estranho nós concebermos um tipo de perfeição onde impossível você não errar mais, porque essa concepção de não errar por completo em plenitude, ser perfeito na sua plenitude, é uma perfeição que é um atributo completamente divino. E por isso eu queria compartilhar com você, existe um elemento que atrapalha a gente, atrapalha a nossa compreensão de entendermos qual que é o pensamento divino, qual que é o pensamento colocado pelas Escrituras, para que nós possamos entender o que é perfeição mesmo. Que se não é desse jeito, que tipo de perfeição é? E existe um elemento que muitas vezes a gente se esquece e não dá valor, que é a cultura. Nós fomos, digamos assim, moralmente doutrinados numa cultura grega. Essa cultura aponta algumas coisas que a gente passa despercebido, que é muito diferente da palavra de Deus. O texto bíblico, apesar de ter sido escrito, o Novo Testamento, por exemplo, todo em grego, ele foi escrito por pessoas que eram judeus, eram hebreus na sua maioria. Um ou outro era gentil, mas a sua maioria eles eram judeus, eles eram hebreus, então eles tinham uma cultura específica. Na cultura grega, para você ter uma ideia, nós temos o dualismo. Essa ideia de que existe uma realidade imaterial que é melhor do que a realidade que nós estamos vivendo. Isso é da cultura grega. Nós temos, por exemplo, o racionalismo, de que a razão ela é o meio pelo qual nós vamos conseguir conhecer tudo. Tem o próprio gnosticismo, que é um meio aqui da cultura grega. Se você conhece, então você vai ser salvo. Existem alguns elementos da cultura grega que atrapalham nós entendermos o que é perfeição na Bíblia, porque essa separação, ela vai colocando a gente numa perspectiva diferente daquilo que os escritores de fato queriam dizer. E existe um elemento em específico na cultura grega que é o moralismo, que é justamente o ato de eu ser bom me torna uma pessoa melhor. A gente avalia, a gente julga exatamente desse jeito. Quando uma pessoa tem uma prática boa, quando a pessoa tem atributos muito bons, virtudes,
a gente começa a dar valor para essa pessoa. Virtudes pode ser dinheiro, virtudes pode ser uma boa apresentação, virtudes pode ser um bom trato, uma boa palavra. E muitas vezes a gente não consegue enxergar, nós somos problemáticos em fazer essa avaliação, de enxergar o coração, a gente não consegue enxergar o coração. Então, inevitavelmente, nossa avaliação vai ser míope, nossa avaliação vai ser sob essa óptica da cultura grega. E aqui eu queria apresentar que perfeição na cultura hebraica, ela não tem nada a ver com essa questão da moralidade. Ela reflete também na moralidade, ela reflete numa atitude melhor. Mas perfeição, de acordo com o texto que nós temos como base, ele me revela alguma coisa. No texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, verso 48, nos dá a ideia de que Cristo aqui, no final do Sermão do Monte, ele está fazendo uma comparação. Olha, você tem que ser perfeito como alguém. De que tipo de perfeição é essa? Você tem que ser perfeito como perfeito é o nosso Deus. E que perfeição Deus tem? Além dessa perfeição absoluta que nós já conseguimos entender e conseguimos perceber que Ele é perfeito em tudo, absolutamente perfeito. O perfeito que vai ser utilizado aqui é pouquíssimo utilizado nos evangelhos. Para você ter uma ideia, a palavra perfeição nos evangelhos todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só aparecem 3 vezes. E só quem usa essa palavra é Mateus. E 2 vezes ele faz uso dessa palavra no Sermão do Monte. E toda vez que essa palavra aparece, ela aparece num sentido bem específico. E eu queria mostrar para você. No capítulo 5, verso 44 e 45, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Jesus aqui ele começa a dar uma explicação de uma maneira bem simples, que nós vamos herdar atributos como a imagem de Deus, atributos que só Deus pode nos dar. E perfeição tem um caráter de um atributo muito especial de Cristo, que é o amor, a misericórdia. Como filhos de Deus, nós vamos amar, nós vamos orar, nós vamos viver de uma perspectiva diferente. A perfeição, sendo colocada e aplicada aqui, ela não tem uma característica que nós, na cultura grega, estamos acostumados a entender como impecabilidade, impossível de errar. A palavra amar, é a palavra ágape, que é utilizada como amor divino. É Deus que concede esse amor, é Deus que provê esse amor. Nós, por natureza, nós não conseguimos amar, mas nós herdamos esse amor divino. E assim eu consigo orar pelos meus inimigos, eu consigo amar o meu próximo. E então, ele vai dizer, portanto, sede vós perfeitos. No livro de Lucas, que é o paralelo desse mesmo relato, Lucas vai usar uma palavra completamente diferente. Ele vai dizer assim, sede misericordiosos, sede amoráveis. Perceba que o contexto pelo qual a perfeição aparece aqui é um perfeito muito diferente. É um perfeito que entende o que é, na realidade, o ecossistema divino, o sistema do reino, o pensamento que vai nortear os moradores daquele lugar, o paraíso. A terceira vez que a palavra perfeita é utilizada é na ocasião do jovem rico. Você se lembra muito bem. Jesus ali, ele recebe um questionamento do jovem. Senhor, o que eu preciso, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, você conhece a história? E tem um comentário de Lan Halondel, que é um pensador, um pai, digamos assim, da teologia adventista, um pensador dentro dessa igreja, que ele diz assim, a decisão real de Cristo,
que Cristo revelou, requereu ao jovem rico, não foi primariamente de natureza ética. Em outras palavras, de uma ação, de algo que ele devia fazer. Primariamente não foi disso. Mas de natureza religiosa e radical. A completa autoentrega a Deus. Não foi de uma natureza ética, uma exigência de uma ação, mas sim de um relacionamento com Deus. E quando Cristo ele coloca aqui, ele vai dizer exatamente isso. Cristo ele não permitiu em nenhum momento que o jovem ali banalizasse a justiça, o que é ser perfeito, o que é de fato a lei de Deus, ou o que é a lei de Deus, ou a exigência divina. Você se lembra no diálogo? Ele ao contrário disso, ele diz assim, olha, se você quer ser perfeito, então você vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e então me segue. É o relacionamento. Cristo estabelece novamente tudo aquilo que ele tinha ensinado ali no Sermão do Monte e na sua vida. Ele diz assim, olha, é o relacionamento com Deus. Vai demonstrar esse relacionamento completo com Deus, vai demonstrar no teu relacionamento com o próximo. O problema é que a gente sabe e percebe que a decisão daquele jovem, ele não queria de fato ser perfeito, ele não queria ter a misericórdia, ele amava mais o dinheiro do que a própria salvação. Ele trocou e ele tem um outro direcionamento. A essência da perfeição não é se abster de coisas, porque você se lembra muito bem, Jesus diz assim, olha, você não mata ninguém, você tem cumprido os mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Cristo cita os mandamentos que são relacionados ao próximo, não a Deus, mas ao próximo. Você tem feito isso? E o jovem fala, não, eu cumpro todas essas ordens aí. E Cristo, percebendo que ele não tinha entendido a essência daquilo, que ele estava numa questão negativa, pensando, não, eu não estou fazendo isso, então está tudo ok. Eu deixei de fazer aquilo que está pedindo na letra dura da lei, então eu estou bem. E Cristo amplia e diz, olha, não é isso. Não é isso, você precisa amar, você precisa ir além. Esse é o pensamento que Deus quer dos moradores do céu. A palavra perfeito na Bíblia, geralmente é a palavra teleios, que significa maduro. Significa uma pessoa que tem um entendimento, tem uma compreensão da vida diferente. Essa é uma palavra muito bem entendida no contexto de Hebreus, quando Paulo, lá no capítulo 5, verso 11, ele vai dizer assim, olha, eu queria estar tratando com vocês de coisas sólidas, eu queria estar dando comida sólida, mas ele está dando papinha para vocês, porque vocês não estão teleios, vocês não estão maduros, vocês não estão perfeitos, eu não consigo lidar ainda com vocês, porque o pensamento ainda está na picuinha. É como se Paulo estivesse assim, dizendo, eu quero tratar de assuntos importantes, de coisas que são essenciais, fundamentais, mas vocês ainda não conseguiram amadurecer. A perfeição é exatamente isso. O resumo da visão bíblica de perfeição não é um padrão abstrato da ausência das nossas falhas, de deixarmos de fazer isso ou aquilo. Não, é um relacionamento integral com Deus e naturalmente e inevitavelmente com os seres humanos. No livro que a gente tem tomado como estudo, Eu Costumava Ser Perfeito, George Knight diz assim, a perfeição bíblica envolve conduta ética, mas está muito além do mero comportamento. Inevitavelmente nós vamos nos comportar melhor, mas o motivo, a razão pela qual está muito além do mero comportamento, ela está centrada no amadurecimento das relações que foram rompidas e da rebelião e da queda do Gênesis, mas são restauradas aos indivíduos na conversão. Então, na primeira parte dessa mensagem, eu queria deixar muito claro e evidente para cada um de nós aqui, que perfeição na palavra de Deus, ela é amadurecimento, é amor. Nós temos um Deus perfeito porque Ele é pleno, não só na inerrância, mas Ele é pleno no seu amor. E nós precisamos ser a imagem de Deus. Nós precisamos copiar a Deus.
Só que tem um detalhe. Eu falei que é possível viver sem pecado e agora eu queria explicar o que é a impecabilidade bíblica. Como que nós podemos viver sem pecado, pastor? Como? Você não leu errado. Existe a possibilidade, e eu queria colocar aqui alguns textos para nós entendermos o que é a impecabilidade ou estabelecimento da perfeição ou estabelecimento do amadurecimento e como é que é viver sem pecado. Na epístola de João, a primeira epístola de João, vai trazer alguns textos, nós vamos fazer uma análise dessa epístola nesse tempo que nos resta, e eu queria trabalhar esse texto porque esse texto é muito crucial para o nosso entendimento. Diz assim, 1 João capítulo 3, 6 a 9. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Capítulo 5 dessa mesma carta, o verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabe, de alguma forma parece que essas passagens, elas parecem que elas não estão sendo assim muito bem entendidas diante do que a gente vem estudando. Parece que João, ele está colocando um problema aqui para a gente. Diante dos outros textos que a gente já leu, e eu quero apresentar alguns deles, dessa mesma carta, parece que João está completamente confuso. O capítulo 1 dessa carta, o verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não parece que está uma confusão? Capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como assim? Se no momento João está dizendo que você não peca, e agora ele está dizendo, se você pecar, você pode recorrer, você tem uma segunda chance. O versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Espera aí, pastor, você disse que era possível viver sem pecar. O texto de João está dizendo que dá para viver sem pecar e parece que dá para viver com pecado. 1 João capítulo 2, o verso 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A vontade de Deus é que a gente não peque. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não sei se é só a minha percepção, mas parece que João está confuso. Parece que uma hora ele está dizendo, olha, é possível viver sem pecar. E outra hora ele está dizendo, não, você vai pecar. E aí você pede perdão. Não parece isso? O ponto principal aqui é que a definição de pecado no livro de João, ele tem uma característica peculiar e bem complexa. Sabe, existem algumas versões, eu inclusive coloquei, não sei se você prestou atenção, eu vou voltar aqui. Não sei se eu cliquei certo. No finalzinho está escrito ali, ó, Almeida, ARC, Almeida Revista e Corrigida, é uma versão um pouco antiga. Nesses dois primeiros textos eu coloquei uma versão um pouco mais antiga. As versões mais novas que eu estou usando, que não aparece essa referência, eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada. Ela apresenta esses mesmos textos de uma forma diferente. Depois, se você tiver curiosidade, você vai ver que é diferente, não aparece mais o verbo, não aparece conjugado da mesma forma, ele aparece de um jeito diferente, como se fosse tipo no gerúndio. Nós temos no grego, nós temos um tempo verbal que não existe no português chamado auristo. É meio complexo de entender, mas é como se a ação ela tivesse acontecido naquele ponto e não aconteceu mais. Então o pecado tem uma relação diferente. E eu queria tentar explicar para vocês exatamente isso. O que é a palavra pecado e como nós podemos entender pecado? Deixa eu avançar aqui para voltar para o texto de fato que... Perdão.
Isso, aqui. Olha o que Paulo vai dizer, João, perdão, no capítulo 5, verso 17, 16 e 17, ele vai dizer assim, ó. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Pastor, está ficando complicado. Verso 17. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Eu vou ler novamente porque eu sei que passei um pouco rápido. Vamos voltar lá para o verso 16. Diz assim, ó. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Esse texto, a primeira vez que eu li, explodiu minha cabeça. Falei, como assim? Como é que tem pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte? E tem um detalhe aqui em específico, que João vai trazer uma perspectiva de que eu, que sou aquele que estou lendo, porque ele está falando assim, se você está vendo o seu irmão cometer um pecado e o pecado não é para a morte, então você ora por ele. Porque nós muitas vezes fazemos o contrário, né? Quando a gente vê alguém, a oração é falar, ô Senhor, queima, né? Faz a tua vontade, né? Como se fosse a vontade de Deus fosse. E outro problema é, como é que eu vou saber quando que o pecado é para a morte ou não? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou visualizar da forma correta? Então eu preciso conhecer ou saber o que João está querendo dizer aqui. Perceba que exige uma maturidade. Exige uma maturidade espiritual para que eu possa olhar e fazer uma leitura correta daquilo que talvez seja muito complexo. E o verso, aqui é o finalzinho do verso 16 com o verso 17, diz, há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João aqui faz distinção da palavra pecado. O pecado, ele pode ser de forma deliberada, o pecado com, não estou nem aí, e o pecado que é cometido por aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim erra. E eu queria mostrar um quadro aqui acerca do que é o pecado e como essas palavras aparecem na Bíblia. Coloquei aqui uma relação para você entender. Esse aqui é a parte do hebraico, ok? E essa aqui é a parte do grego que mais interessa, porque João está trabalhando justamente com esse tipo de pecado. As duas palavras que mais aparecem no livro de João é aquela primeira palavra lá, que é hamartia, e o segundo que é anomia, que normalmente a gente fala anomia, mas o correto seria falar hanomia. Só uma curiosidade, quando tem esse acentozinho no grego, em cima dessa letrinha que a gente vai chamar de A aqui, a gente sempre fala, o nome desse sinalzinho chama espírito, sempre fala ha, ok? Então, só para ficar claro. Mas João vai trabalhar justamente uma em específico, uma palavra específica, que é essa daqui, anomia, hamartia, perdão. Hamartia, que significa errar o alvo. Recentemente eu fui convidado para ir no clube de tiro, e eu mandei isso aqui de convite para o rapaz que estava faltando chegar. Eu falei, olha o pastor dando tiro aqui. Você já deu tiro alguma vez? Se você nunca deu tiro de arma de verdade, você vai perceber que dar tiro é muito difícil. Apesar da minha pontaria ser um pouquinho boa, eu ainda fiquei em terceiro lugar. Eu coloquei ali o rosto dos meliantes tampado para vocês não reconhecerem, mas eu fiquei em terceiro lugar no tiro. Sabe por quê? Dar tiro é muito difícil. Hamartia aqui, né, que é errar o alvo. Quando você está dando tiro, essa pistola que eu estava dando tiro ali é uma pistola .37. Eu não sei se esse é o nome, 37. Eu sei que 37 era o número. Meu amigo, é uma força. É muito forte. Primeira vez que eu dei o tiro, não sei nem para onde é que foi. Aí depois começou a pegar perto do papel. E aí você vai treinando e você vai começando a visualizar que vai ficando melhor. O que é hamartia? Hamartia é você estar tentando acertar o alvo, com a vontade de acertar o alvo, mas você não acerta. Você passa perto, mas você não acerta na mosca. Você não consegue acertar. Você vai, tenta, mas é muito difícil. E você, de vez em quando, erra.
O pecado que João aqui vai dizer que é você, o pecado no caso para a morte, né? O pecado não para a morte é hamartia, é errar o alvo com a intenção de acertar. Agora, quando você, que é o pensamento que o inimigo tenta botar dentro da nossa cabeça, quando você vai tentar acertar o alvo, e aí você tenta 1, 2, 3, sei lá quantas vezes você tentou, e você não consegue, o pensamento que o inimigo bota na nossa cabeça é assim, ó. Já que eu não consigo acertar, então não preciso mirar. Então, eu vou dar tiro sem mais nem menos. Eu vou dar tiro de qualquer jeito aqui. Não miro, mas não preciso mais mirar. Não consigo acertar mesmo, então... Esse é o pecado para a morte. Não está mais ouvindo a voz do Espírito. Não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus. Sabe? Eu não consigo entender uma forma diferente. Quando nós estamos vivendo sob a perspectiva de Cristo, nós não vamos acertar, nós não seremos perfeitos, mas a nossa intenção vai ser apontar sempre para o alvo. Agora, uma vez que eu não estou em Cristo, eu estou em rebelião, eu estou dando tiro, não estou nem aí. Eu não quero mais, tanto faz. Eu não vou fazer mais nada, não preciso mais mirar. Errar o alvo, não sendo com a intenção de acertar, é um pecado que vai te levar para a morte. E por isso, nós podemos entender que é possível viver nesse mundo sem cometer pecados que vão nos levar para a morte. E viver sem pecado, literalmente. Tem um texto em especial que chama muita atenção, porque alguns personagens da Bíblia foram terríveis, pessoas que fizeram atrocidades. Cara, Sansão, nosso amigo aqui, pastor Sandro, pregou durante Sansão, durante a semana. Que miserável. Ele só caminhou desgringolando. Está lá no livro de Hebreus como um herói da fé. Abraão ofereceu a própria esposa, dizendo que era irmã. Pedro andou com Cristo, negou. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, está lá no livro de Atos. E tem um texto de Davi que chama muito a minha atenção, eu queria compartilhar com você. Está em 2 Samuel, capítulo 22, o verso 21 e o 22, que diz assim. Isso aqui é o final da vida de Davi, ok? É o final da vida de Davi, a oração é a última coisa ali, a última fala de Davi. Davi está colocando aqui, sendo as suas últimas palavras. Ele diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. 2 Samuel, capítulo 22, 22 diz: pois tenho guardado, a sequência daquele outro texto, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente dele. Esse texto aqui para mim explode a minha cabeça. Como é que Davi teve coragem de falar isso? Como é que esse rapaz, esse homem teve coragem de falar isso? E depois de estudar João, depois de estudar algumas coisas, eu tenho a audácia também de falar igual Davi. Eu não me apartei perversamente do meu Deus. Eu já errei muito, irmãos. Eu já falhei muito. Mas eu tento sempre acertar o alvo. Eu não consigo acertar, mas eu tento. Eu estou o tempo todo querendo acertar, mas eu erro. Eu sou falho, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Eu tenho certeza que isso também acontece com você. O problema é que muitas vezes nós trocamos aquilo que é para ser o nosso alvo, que é ser a semelhança de Cristo. Nós colocamos alguns passos que são tão complexos e tão amedrontadores, que colocam a gente numa condição diferente. Por exemplo, se você errar, você vai para o inferno. Sabia que vai ter um juízo final? Se você cometeu o pecado,
Você muito possivelmente você vai participar das pragas, aquelas que aconteceram no Egito, vai acontecer de novo nesse mundo. E aí por causa do medo, por causa que Jesus vai voltar e vai ter um juízo, eu fico com medo e vou me relacionar com Deus por conta do medo. Eu estou com medo que Jesus vai voltar. E aí eu faço as coisas na tentativa de agradar a Deus. Venho para a igreja, devolvo o dízimo, a oferta, expulso o demônio, faço um monte de coisa. E Deus, no final, Ele vai perguntar assim, mas eu não sei quem você é. Mas Senhor, nós fizemos tudo isso no Teu nome, mas eu não sei quem você é. Porque a verdadeira religião é demonstrada no amor, no relacionamento, em estarmos demonstrando que nós somos filhos de Deus. É um relacionamento com Deus, é a intenção de acertar o alvo, é estar totalmente com o coração voltado para Deus, que nós também podemos nos apropriar exatamente como Davi falou. Eu erro, Senhor, mas eu não me apartei perversamente, meu coração está em fazer a Tua vontade. Davi pôde dizer isso porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, em querer amar. Mas a sua natureza, a sua forma humana, de acordo com o Salmo 51, verso 4, em pecado concebeu minha mãe, Davi falou, ali reconhecendo o seu pecado com Betseba, fala, nossa, que mente podre que eu tenho. Eu queria fazer um apelo para você hoje. Nós temos algumas histórias, uma história em especial. Eu queria contar de um rapaz chamado Gael Monfils. Esse rapaz, ele foi um tenista não muito conhecido. Ele encerrou sua carreira em 2011, sendo o 16º no ranking. Ele chegou numa semifinal de Roland Garros e não conseguiu passar para a final. Mas ali na semifinal, antes do jogo, né, quando ele terminou as quartas e ia para a semifinal, o repórter fez uma pergunta para ele. O repórter perguntou bem assim para ele: você tem a esperança de que você vai vencer esse jogo? Você tem o sonho de vencer esse jogo? E ele deu uma resposta impressionante. Ele falou assim: não, sonho de vencer esse jogo? Eu não tenho vontade nenhuma de vencer esse jogo. Eu quero vencer na vida. A minha vitória está em poder chegar em casa e poder jantar com os meus filhos, poder sair com a minha esposa, poder envelhecer com os meus queridos. Essa é a minha vitória. Esse negócio aqui, ele disse uma frase bem assim: a minha vitória está fora daqui, está fora dessa quadra. Minha vitória não está aqui. Minha vitória está além disso. E essa entrevista eu assistindo, ele é um jogador bem extrovertido. E eu olhava para ele assim, e falava: rapaz, o cara é muito audacioso, cara. Ele chegou a ser o 7º em Paris, é um jogador parisiense. E sétimo no mundo, saiu como 16º, ainda está vivo. Mas em Paris ele chegou a ser o primeiro de Paris, ovacionado. Tipo como o Gustavo Kirten aqui, né? É Gustavo Kirten, que era o tenista? É. Como se fosse o nosso Gustavo Kirten de lá. Um cara que era muito querido, todo mundo tinha esperança nele. E quando ele falou isso para o repórter, ele não chegou na final, de fato. Ele não sabia se ia ganhar. E ele tinha uma filosofia muito importante, que existiam coisas mais prioritárias do que aquilo. E é nesse ponto que eu quero fazer um apelo para você. Existem coisas, meus queridos, que são mais prioritárias do que aquilo que a gente vive aqui nessa capa humana. Nessa vida que a gente vive aqui. Existem coisas que são mais prioritárias. O amor a Deus e o amor ao próximo é muito mais importante do que a gente viver uma vida de fake. Eu e você temos a oportunidade a cada instante, por causa desse Deus de misericórdia, nós temos sempre uma nova chance de renovarmos a nossa vida com Cristo.
de apontarmos e de decidirmos a nossa vida com Cristo. Você vai ouvir uma música agora. E essa música diz exatamente isso. Que eu e você podemos nos apropriar dessa chance. Para que a gente possa viver de um jeito diferente. Para que a gente possa viver com alegria, com paz, com plenitude. E não vivermos só num aspecto negativo. Não faz isso, não faz aquilo. Ninguém está dizendo que a lei de Deus não é essa. Tanto é que o próprio Cristo diz, olha, você tem observado isso? E ele falou, não, eu tenho observado, jovem rico. Mas o cerne da questão não é essa. O cerne da questão é, você tem a lei de Deus no coração, que é o amor. Você ama as pessoas que estão ao seu próximo, estão próximos de você. Você ama Deus de todo o coração. Deus é a tua referência. Enquanto você ouve essa música, aceite mais uma chance que Deus tem dado a mim e a você, para que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que Deus espera que eu e você sejamos. Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu? Tantas vezes caí, eu só quis ouvir meu coração. Longe andei, fraco caí sem querer, tantas vezes fugi, mas em ti encontrei perdão. Quando eu mais precisava do teu amor, tua paz inundou meu coração e hoje sou livre. Eu sou livre, enfim. Agora livre eu sou, pois tua graça me alcançou. Viverei em paz. Mais uma chance pra viver. Agora livre eu sou, o teu imenso amor me transformou. Posso recomeçar. Mais uma chance pra viver feliz. Quero ser dependente de ti. Sei que tens o melhor para mim, sem olhar pra trás. Seguirei feliz. Hoje quero viver confiante. O melhor é estar sempre ao lado teu. Hoje sou livre, livre. Agora livre eu sou, pois tua graça me alcançou. Viverei em paz. Mais uma chance pra viver. Agora
Orar para que a gente possa aproveitar todas as nossas chances. Deus quer que a gente viva em plenitude de felicidade, em plenitude de alegria, em plenitude de poder. Nós não precisamos viver, tem muita gente vivendo sob a opressão do pecado, uma opressão negativa. E eu queria que você saísse daqui hoje muito mais leve, saísse daqui hoje sobre uma perspectiva de vitória em Cristo, de uma segunda chance. Você não precisa viver sobre essa opressão. Viva sob um princípio divino do amor. Vai ser muito mais fácil ser perfeito diante de Deus, viver sem pecado diante de Deus. E se você cometeu um pecado, se a tua consciência te acusar, nós temos um advogado, que também é juiz, que vai resolver nosso problema. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós temos muitos conflitos na nossa mente. Como é complexo viver sobre essa natureza de pecado. Nós temos um inimigo que é conhecido de nós, chamado de acusador. Constantemente fica nos acusando. Acusou o pobre Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Foi acusado de coisas que ele jamais tinha feito. Foi acusado de ser obediente porque tu dava as coisas para ele. Ficou evidente, Senhor, na vida de Jó, que ele te amava. E nós queremos, Senhor, da mesma forma, em nossa vida, demonstrar a mesma coisa. Que nós te amamos. Apesar de quem nós somos, apesar das nossas falhas, nós te amamos, Senhor. A nossa vida precisa estar em tuas mãos. E queremos, Senhor, nesse momento, abrir o nosso coração para que haja uma transformação nele. Para que o teu Santo Espírito modifique a nossa forma de pensar. Para que estejamos livres em ti. Para que vivamos não sobre a opressão do pecado, mas vivamos sobre a graça de Cristo. Porque não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, vem nos dar uma semana de vitórias. Uma semana na tua presença, o descanso, agora, nessa noite. E que ao acordarmos possamos ver que nós não vamos participar, Senhor. A nossa vitória não se encontra aqui nesse mundo. A nossa vitória se encontra fora dessa quadra aqui. Nossa vitória vai ser estarmos ali na glória. Não perfeitos como Deus é, mas com um corpo glorificado, com uma mente transformada, para fazer o teu querer e te conhecendo, Senhor, aprendendo um pouco mais de ti durante a eternidade. Vem nos dar uma boa noite na tua presença, nos leva em paz para os nossos lares, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.